Hoje nós vamos falar sobre as unhas. As unhas, ela é o principal anexo do corpo, um dos mais importantes, e muitas vezes nós não damos a devida atenção para ela. As unhas, tanto dos pés quanto as das mãos, elas servem para nos proteger dos traumas, das queimaduras, principalmente em algumas doenças, como por exemplo o diabetes. Os pacientes de diabetes geralmente têm neuropatias, eles têm uma sensibilidade diminuída na ponta dos dedos, e os pés são os que mais sofrem, porque eles não sentem que estão batendo, traumatizando. Às vezes o sapato está apertado, andando descalço, entram em contato e acabam traumatizando as unhas, os dedos, algum tipo de lesão, algum tipo de corte. Não só nas unhas, mas como nos pés também. As unhas, elas são basicamente formadas por proteína, e a principal proteína é a queratina. A queratina é que confere a resistência. Nós encontramos elas não só nas unhas, mas como na pele e nos cabelos também. A queratina que promove essa resistência, e ela é o principal alvo quando as unhas estão traumatizadas, ou a pele, maior alvo dos fungos e das bactérias. Essa resistência conferida pela queratina não deixa as nossas unhas bonitas e saudáveis. E geralmente a gente só pensa mais na parte estética das unhas e menos na parte de saúde e de prevenção de doenças. Nesse quesito, a gente tem que dar um pouco mais de atenção nas unhas dos pés do que nas unhas das mãos. Devido ao ambiente dos pés, a gente favorece mais os traumas e mais a proliferação de fungos e bactérias nessa região. Os pés geralmente, principalmente na época do inverno, eles estão mais fechados, com sapatos mais tempos, abafados pelas meias, e com isso vai ficando um ambiente mais úmido, escuro, quente, facilitando a proliferação desses fungos e das bactérias. Mas nem toda unha doente é uma unha com fungo e bactéria, assim como a pele também. Muitas outras situações provocam isso, como no caso dos esportes, que os atletas ficam mais tempo com sapatos e eles ficam traumatizando, jogadores de futebol. As meninas, no caso, nós mulheres ficamos sempre de meias finas e saltos, sapatos apertados, principalmente os de bico finos, causando trauma não só na ponta dos dedos, mas como na parte superior. Esses traumas podem levar a um descolamento, e aí sim esse descolamento com o tempo evoluir para uma micose e para uma doença efetivamente. Muitas vezes isso também pode ocorrer nos salões. Deixando o esmalte nos pés por muito tempo, ele acaba envelhecendo e depois a unha vai ficando esbranquiçada e descamando. Essa descamação da unha pelo envelhecimento do esmalte por mais de 10 a 15 dias e uso contínuo, tirou um esmalte, coloca outro, também afeta na saúde das unhas, podendo também gerar micose no futuro. Então nada de ficar cutucando com um palitinho. Todo mundo sabe que, em teoria, todos deveriam ter seu próprio alicate. E evitar de ficar cutucando e cuidar mais da saúde da cutícula. Então, agora eu vou focar mais nessas dicas e cuidados e prevenção dos pés e unhas. Como eu estava falando, evitar sapatos muito apertados, na medida do possível, principalmente os atletas usarem os sapatos um número maior para evitar esse trauma. As mulheres também proteger mais a unha, cuidado com sapatos apertados por longos períodos de tempo. Evitar meias finas o tempo inteiro, a preferência sempre é por meias de algodão, principalmente no inverno, que os pés acabam transpirando mais. A meia de algodão ela não precisa ser exatamente 100% algodão, mas ela pode ser 70% algodão, fica mais fácil de achar na hora de comprar. Outro cuidado importante que as pessoas não atentam muito é na hora de fazer a limpeza da casa. Quem precisa muitas vezes não só limpa o chão com produto químico, mas como também o pé. Se ele faz uma descamação, uma limpeza química no chão, a gente acaba traumatizando e fazendo isso quimicamente nos pés também, promovendo um ressecamento, uma descamação, que vai propiciar as rachaduras, a descamação e o surgimento de fungos e bactérias, que podem começar na pele do pé e acometer a cutícula e afeccionando as unhas onde elas já estiverem traumatizadas. Então, uma coisa vai levando a outra
Por isso, o cuidado contínuo é importante. Hoje em dia nós já temos no mercado muitos produtos, não só para os pés como para as mãos, que também sofrem as agressões do dia a dia, como detergentes, sabonetes, shampoos. Tudo que entramos em contato de produto químico no dia a dia, dependendo do material e da pessoa mais ou menos sensíveis ao produto químico em uso, também descama e também estimula esse ressecamento, vai promovendo a fragilização das unhas, aumentando essa descamação, a sua porosidade, o ressecamento da cutícula e consequente onicomicose. Ou unhas frágeis como um todo, não só sendo uma micose, mas sendo uma unha mais frágil. E por falar nos produtos na agressão química, me lembra também a agressão pelo uso de unhas postiças, esmalte em gel ou unhas adesivas. O uso contínuo, prolongado e sem o devido cuidado na hora de retirar, vai também traumatizando e fragilizando mais ainda essa unha e deixando ela propícia ao surgimento de uma onicomicose. Outra dica importante, que nós estávamos falando sobre o inverno, mas no verão nós também estamos propensos a desenvolver as patologias das unhas, tanto dos pés quanto das mãos, e principalmente nesse caso a dos pés novamente. Se anda mais de sapatos abertos, sandálias, rasteirinhas, enfim, com isso aumenta muito a poluição e o ressecamento. A pele, para se proteger, ela vai ressecando, aumentando uma calosidade, com isso ela também fica propensa a ser invadida pelos fungos e as bactérias nessa época. Eu também havia comentado que nem tudo é doença propriamente dita e vai virar uma onicomicose. O próprio uso do esmalte contínuo nas unhas dos pés vai gerando esse esbranquiçamento e pode gerar ou não. A doença pode ser uma consequência ou não disso, é a desidrose. O que é a desidrose? Tanto na palma das mãos quanto na sola dos pés nós produzimos muito suor, tem muitas glândulas que produzem o suor, podendo gerar umas bolinhas, como se fossem pequenas bolinhas e gotículas de água. Essas bolinhas elas vão estourando e vão confluindo uma com a outra e depois elas descamam. Essa descamação é uma descamação natural, apesar de poder incomodar, porém se ela fica crônica e não se toma o devido cuidado, essa descamação, essa queratina solta pode gerar alimento para o fungo, causando outro tipo de micose nessa região. Então o que começou como uma causa natural pode também acabar gerando uma doença. Para isso, a gente precisa estar sempre cuidando, sempre de olho, na hora do banho, secar bem entre os dedos, na hora de lavar a louça ou lavar as mãos, no cuidado no dia a dia, evitar muitos produtos químicos que ressecam demais as mãos, tiram a proteção natural da pele e manter entre os dedos sempre muito bem seco, tanto dos pés quanto das mãos. No verão, sempre que possível, tá hidratando os pés, tá cuidando para não ficar o tempo inteiro também com os pés desprotegidos e descalços, até porque ele absorve os produtos químicos do piso que foi limpo com esses produtos químicos mais potentes. Então uma série de cuidados são importantes para a gente ter uma saúde, uma prevenção e um cuidado, mantendo os nossos pés e unhas bonitos, saudáveis, não só pela parte estética, mas pela parte da doença, da saúde da unha como um todo. E com isso a gente também consegue uma saúde do organismo, porque não vai gerar uma porta de entrada e não vai ficar com uma micosezinha, um parasita ali se hospedeiro por muito tempo. Importante então a gente estar sempre mantendo as nossas unhas dos pés e das mãos, bem como as mãos e os pés com saúde, saudáveis, não ficar pensando só na parte estética, porque eles podem ser a nossa proteção no mundo externo e não deixando portas de entrada para outras patologias. Porém, nem sempre todos os problemas que acometem as nossas unhas significa algum fungo, alguma bactéria, algum tipo de doença localizada, mas sim, muitas vezes eles nos dão algumas pistas de doenças sistêmicas do corpo como um todo, como no caso das tireoidites, das anemias, das dietas pobres em proteínas e ferro, que são as anemias, bulimia, anorexia, envelhecimento natural do organismo, falta de muitas vitaminas, principalmente zinco, selênio, dentre outros, até uma má absorção intestinal
como não deixa absorver muitos desses nutrientes, pode também estar envolvido. Então fique sempre de olho aqui na nossa TV Flórida, com novas dicas de saúde e bem-estar.